chegou, né? Quem for chegar, vai chegando. Amém. Pai do Senhor, igreja. Amém. Pai do Senhor, varões, homens de Deus. Que bom poder ter vocês aqui. Com certeza a gente sente falta de muitos, né? Que deveriam estar aqui também. Mais importante que você tirou esse tempo para estar aqui hoje. Saiba que o Senhor tem uma palavra para edificar a sua vida. O objetivo desse culto dos homens, além da comunhão, de a gente poder estar junto, acho que a gente deve fazer isso mais vezes. O verão está começando, é que eu estava falando com o Matheus no caminho, nós viemos junto, e aí começam as ideias, pô, a gente devia fazer assim, a gente devia fazer assado. Eu falei, pô, se eu fizesse um churrasco lá em casa e falasse, ó, uma picanha aí, com certeza talvez parecia mais gente, né? E eu não sou contra, não. Eu só não quero que esse seja um motivo para que as pessoas venham. Acho que a gente quer criar, o verão vai começar, nada errado a gente fazer um churrasco, estar junto, quem não gosta, né? Eu sou a favor. Só que esse não seja o motivo da sua vinda. Acho que o motivo é a comunhão mesmo, que você possa, aqui é a oportunidade talvez que a gente vai passar um pouquinho mais junto, de conhecer outros homens que já têm frequentado a igreja, que muitas vezes no culto de domingo, você não tem a oportunidade de conhecer melhor. Sabe, o ambiente que a gente quer promover dentro da igreja não é somente o ambiente da igreja, da parte espiritual, mas também da parte social, onde você conheça pessoas, façam amigos, irmãos em Cristo, que possam ser o seu suporte em momentos difíceis. Nós estamos longe do nosso país, longe dos nossos familiares, e essa é a sua família. Você entendeu? Então, a gente tem que contar, né? E se bobear, dependendo da família, até melhor, né? Tem família aí que o camarada prefere ficar longe dos parentes. Mas aqui não, acho que o nosso objetivo é estar junto. Então, fico feliz que você tenha dedicado esse dia para estar aqui conosco. A esperança que, como brasileiro que somos, que mais pessoas ainda cheguem, né? Mas o importante é que aqueles que estão aqui, eu quero compartilhar um trecho da Palavra de Deus com você, que Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 16. Se você abrir aí no capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 13, é uma palavrinha bem assim, rapidinha, mas muito específica para o homem. Capítulo 16, versículo 13 e 14. Primeira Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Encontramos todos ou não? Diz assim a palavra do Senhor: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. É muito específica essa palavra, porque ele vai falar para nós assim, no sentido de que, primeiro, como homem da casa, você é o que protege, você é o que cuida. Então, você não tem como baixar a guarda, não, pô. Deixar certas coisas para que a sua mulher tome. Não, você é o homem da casa, pô, você é o sacerdote do seu lar. Você tem que estar atento, vigilante, para que nada, e para que isso? Aí ele vai continuar dizendo. Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. E aí ele diz, façam tudo com amor. Acho que esse é o nosso propósito. Que nós possamos gerar aqui dentro homens de coragem, homens fortes, que entendam o propósito de Deus para a sua vida, como homem, como pai, como esposo, como patrão, como funcionário, em todos os aspectos, como homem, servo de Deus, como obreiro mesmo, para que você possa entender, eu tenho certeza disso, que todas as vezes que nós medimos o sentido de fazer a vontade de Deus como servo do Senhor, você pode ter certeza, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai proteger o seu lar, porque você é esse esteio do seu lar. Você é esse que promove essa segurança sobre a sua casa. Orando, intercedendo, clamando, ensinando, onde os seus filhos possam olhar para você e falar, poxa, esse é meu pai, cara. Sua esposa possa olhar para você e se sentir confortável, saber que você está ali. Então, esse é o nosso papel, esse é o papel da igreja, que nós possamos crescer assim, como a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, que maravilha poder, Senhor, estar na sua presença. Como agradável é, Senhor, sabermos que Tu, Senhor, honrou todos os papéis que foi colocado sobre Ti, Senhor. Como servo, como filho, como mestre. Senhor, nós pedimos, Senhor, que Tu nos ajude através da unção do Teu Espírito. Que venha sobre nós esta noite,
Senhor, desses poucos que estão aqui hoje, que nós possamos multiplicar o ensino da Tua palavra a cada homem, a cada servo, que nós possamos aprender de Ti, Senhor, o quão importante é o nosso papel nesta terra, que nós possamos, sim, Senhor, estar vigilantes constantemente, o tempo todo, que nós possamos aprender, Senhor, que em Ti nós possamos ser corajosos, fortes, que as coisas não virão nos abalar, porque nós temos um Deus a quem nós cremos. Por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que essa noite, Senhor, seja uma noite repleta de bênçãos, seja uma noite, Senhor, onde nós possamos aqui experimentar a presença, Senhor, do Teu Espírito, que Tu venha falar ao nosso coração através da Tua palavra, que nós possamos, Senhor, ou entoar louvores a Ti, Senhor, e que Tu, Senhor, venha receber como suave perfume as Suas narinas. Nós Te louvamos por esse momento, Senhor, nós somos poucos, sim, Senhor, mas nós vamos encher esse lugar com homens tementes, fiéis a Ti, Senhor, que esse é o propósito da Sua palavra, que pessoas creiam e confiem, Senhor, que Tu és o único. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e eu te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada pessoa, por cada alma que decidiu estar aqui conosco essa noite. E eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar? Aí fica a critério do Mateus aí que vai. Paz do Senhor, meus irmãos. Prazer estar com vocês aqui nessa noite. Assim como o pastor falou, é um Eu sinto falta da sua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Meu pai, eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor.
nos braços do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu sinto falta da sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu Pai. Do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Aleluia! O Senhor é o nosso único refúgio, o nosso único abrigo. E dizemos assim: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Se você está vivo, louve ao Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh, e se eu passar pelo vale, louve ao Senhor, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, oh, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, oh, em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, ó Senhor, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, aleluia, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Toda a igreja. Em teus braços é o meu descanso, oh, em teus braços é o meu descanso, ó Senhor, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato, não, Senhor, por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem clamado por ti. O meu coração tem clamado por ti. Queremos ser mudados, ser mudado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser tocado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Oh, 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 oh. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero, Jesus. Ser mudado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero. Quem quer ser mudado? Ser tocado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Oh, 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 oh. Todos os dias nós despertamos e dizemos: Senhor, me mude, me transforme, me faça ser melhor todos os dias. Não é só na igreja, é todos os dias da minha vida, Senhor. É no meu trabalho, é na minha casa, com a minha mulher, com os meus filhos, é numa roda de amigos. Aonde eu estiver, Senhor, me transforme, para que eu seja a luz e para que eu reflita, Senhor, a Tua presença nas minhas vidas. E nessa noite vamos ecoar nossas vozes e dizer: Senhor, me transforma. Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado. Dizemos assim: ser mudado por tua glória é o meu anseio, é o que eu mais quero, Deus. Por tua face é o meu desejo, é o meu maior prazer. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou.
meu Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Larará, 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 eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Diga isso. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, ó Senhor, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos, ó Senhor, aqui. Então faz de novo. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Continua. De novo e faz. Todos os homens presentes nessa noite, todos aqueles que amam ao Senhor, continue ecoando isso ao Senhor. Clama-te mais uma vez. De novo. Cante com toda a sua força. Adore ao Senhor com todas as suas forças. Se você tem enfrentado alguma batalha, se tem sido difícil as coisas para você, entregue ao Senhor nessa hora e diga a Ele. Faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo e faz de... Não pare, não pare. O seu povo mais uma vez. Vem, Senhor, se manifeste no meio de nós nessa noite, Senhor Jesus. Que esse culto seja mais uma bênção do Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos sair daqui transformados, Senhor Jesus. Não como entramos, mas sim diferentes, melhores, Senhor. Porque a Tua presença habita em nós, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, meus irmãos. Foi um prazer estar louvando com vocês nessa noite, meus irmãos. E que o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós se manifeste cada vez mais nessa noite. Que nós possamos refletir a presença de Deus fora da igreja.
Quando nós estivermos no caminho para a nossa casa, dentro da nossa casa, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, nas nossas escolas, onde estivermos, Senhor, que a presença de Deus se manifeste nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê que hoje Deus tem uma palavra para você? Eu sei que você não veio aqui para comer o salgadinho, tomar Coca-Cola. Tem. Jantou, né, pastor? Peguei o pessoal de surpresa, hein? Mas aquilo que você precisa se alimentar hoje, com certeza nós estamos em falta. Sempre há necessidade de se alimentar do Espírito Santo de Deus, amém? Sabe que Deus, em pequenas porções como essa, faz grandes coisas. A Bíblia nos ensina que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Basta que nós possamos refletir aquilo que Deus nos ensina ali fora e uma pessoa seja alcançada, já valeu a pena. É lógico que o nosso objetivo é que essa igreja esteja cheia, que todos os homens tenham esse compromisso de buscar a Deus, de estar na presença dEle, esse é o nosso objetivo. Mas a gente faz com a mesma intensidade, né, do que se nós estivéssemos com 100 pessoas aqui. O importante é que você receba aquilo que Deus preparou para você esta noite. Quero convidar aqui o presbítero Marquinhos. Ele tem uma palavra aí que já, com certeza, Deus colocou no coração dele. Com certeza vai ser de grande fruto para a sua vida. Amém? Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Abaixa aí, Jack, que eu só sou pequeno, mas eu falo alto. Vocês estão bem, irmãos? Vocês estão bem mesmo? Glória a Deus. A gente já está em março, né? Graças a Deus. Acabou o frio. Ai, glória a Deus. Abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 2. Quero falar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei para vocês, mas para mim, pessoalmente, tem sido um momento muito difícil. Eu pensei que quando eu chegasse aos 40, pela maturidade da vida, eu conseguiria ter mais flexibilidade para me lidar com as circunstâncias da vida. Só que eu percebo que esse momento, esse tempo, eu já estou com 41, esse ano faço 42. Estou velho, pastor, estou velho. Estou batendo. Estou não, Cris, estou não. A gente tem procurado servir ao Senhor, tem se colocado na presença dEle. E eu percebo que quanto mais desejo, mais vontade, mais anseio, mais próximo do posicionamento que eu tenho que ter, que eu quero ficar, o inimigo luta para nos destruir. Há 20 dias atrás, os irmãos soube, o pastor anunciou aqui, eu tive um acidente de carro. E aquele acidente foi como se fosse um clarão para mim, assim, pum. Eu tive um despertamento assim, como se Jesus falasse para mim: ei, negão, acorda, mano. O que você está fazendo da sua vida, cara? Qual é o seu propósito? Para que você está lutando? Qual é o seu posicionamento em mim? Por que você está vivendo com as forças dos seus braços, das suas mãos? Se não fosse Jesus naquele momento, eu podia ter morrido ali, podia ter matado alguém. E a gente sabe que a gente está numa onda aí de deportação e o Trump não está tendo misericórdia de ninguém, eu talvez não estaria aqui mais. Mas naquele momento eu falei para Jesus, eu falei: Senhor, pode doer, cara, mas eu vou viver o meu propósito. O Senhor me chamou para isso.
E aí hoje eu estava no trabalho, tinha planejado tudo, falei, não, saio daqui 4h30, pego a minha menina às 5h40, levo ela para o culto de jovens e depois a Bel vai embora com o carro, porque a gente está com um carro só. Eu fiquei mais de 1 hora procurando o meu telefone, num serviço que eu estava fazendo. E quando eu fui perceber, o dono da casa chegou e falou, cara, você não tem telefone mais não, o cachorro aí deve ter comido seu celular todinho. Perdi o celular, irmãos. Quando eu cheguei em casa, minha esposa falou para mim assim, cara, o diabo quer te parar. E eu falei para ela, eu estou percebendo isso, eu estou vendo isso. Talvez você chegou aqui hoje, eu contei algumas situações que aconteceu comigo, mas talvez você chegou aqui hoje destruído, irmão. Entendendo que o inimigo tem lutado contra a sua vida, porque ele sabe que existe um anseio dentro de você, como existe dentro de mim, de um ser humano, de um homem que quer se posicionar. E a palavra que o pastor trouxe aqui no começo do culto já, cara, ser homem não é ser masculino, porque você nasceu no sexo masculino, você é homem, beleza. Mas é ser homem em atitude, em caráter, em posicionamento, ser direção para a sua família, ser segurança para a sua família, ser o sacerdote dentro do lar. E aí eu entendia. Quando a minha esposa falava isso para mim, eu dizia para mim mesmo, falava, Senhor, me ajuda aí, porque não está fácil não. Tá não, e ele quer parar. O diabo quer fazer de tudo, irmãos, para que nós não entendamos isso, para que nós não enxergamos o alvo aonde Jesus quer nos colocar. E a gente vai entender aqui, através da vida de Moisés, que Moisés foi um grande homem da Bíblia, o libertador. Tem alguns livros, a Escritura diz isso, que Moisés é uma tipografia de Cristo no Velho Testamento, porque ele foi um libertador, da mesma forma que Cristo vem para salvar e curar o pecado da humanidade, Moisés foi esse homem aqui. E no livro de Êxodo, capítulo de número 2, eu quero ler o versículo de número 10 apenas, e a gente vai entrar um pouquinho na história de Moisés, vocês vão entender de que forma nós nos enquadramos com a vida de Moisés. E como isso é legal, porque a gente vai olhar para um homem que foi usado por Deus, que libertou o povo do Egito, mas tinha as mesmas fraquezas e dificuldades que eu tenho, que você tem. E é para isso que eu quero chamar a sua atenção hoje. Diz assim a palavra do Senhor no versículo de número 10. E o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho, e ela chamou o seu nome Moisés, e disse, porque eu o tirei da água. Senhor, nós te damos graça nessa noite, nós bendizemos a Ti, glorificamos o Teu nome, Senhor, queremos Te agradecer. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, nós sabemos que não tem sido fácil e nós queremos Te glorificar por isso, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que não seria fácil, mas o Teu poder, Senhor, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, então nós glorificamos a Ti, Senhor, porque nós reconhecemos que nós precisamos de Ti. Então, Jesus, na nossa fraqueza hoje, fortaleça-nos, Senhor, vem com Tua força, Senhor, e faça com que nós entendamos, Senhor, o que precisa mudar aqui dentro, o que precisa mudar dentro do coração dos meus irmãos, qual é a postura que eu preciso ter, Senhor, qual é a postura que meu irmão precisa ter hoje, para que nós sejamos, Senhor, a Sua imagem, Senhor, refletindo para as pessoas aí fora, como para a nossa família, nossos filhos. Então nós queremos Te agradecer por isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Deixa eu só abrir essa água aqui, irmão, já volto já não. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó morre. E o seu filho José era uma pessoa de destaque no reino do Egito. José era governador do Egito. E a Bíblia diz que toda a sua família estava concentrada ali no Egito e José pede permissão para Faraó para poder pegar o seu pai que tinha falecido e levá-lo até a terra a qual Jacó tinha o desejo de ser enterrado. E José faz isso. Pega os seus irmãos, pega a sua família, pega o corpo do seu pai, leva o seu pai para aquele lugar e o seu pai é enterrado lá, conforme o desejo do seu coração. E a Bíblia diz que José regressa agora. E quando José regressa para o Egito, a Bíblia diz que, por um tempo ali,
o povo hebreu se multiplicou muito e a Bíblia diz que Faraó começou a castigar o povo hebreu. Começou a judiar do povo hebreu. Começou a judiar do povo que Deus tinha escolhido para si. A Bíblia diz que eles foram tratados como um escravo ali na terra do Egito. E o povo começa a clamar, pedindo para que Deus tivesse misericórdia deles. E para que Deus enviasse um libertador. E aí surge esse menino aqui, Moisés. Nós sabemos que Faraó tinha decretado que todo menino homem que nascesse era para ser morto. E a mãe de Moisés, sabendo disso, depois que ela tem o seu filho, ela coloca ele sobre as águas, direcionada por Deus, para que o menino tivesse uma oportunidade de viver. E Deus, irmãos, quando ele decreta um plano para a sua vida, ele é perfeito. Por mais difícil que pareça, por mais... Você pode estar olhando para o plano que Deus tem para a sua vida hoje, dizendo, cara, não vai acontecer. Mas vai acontecer porque Deus é perfeito. Imagine vocês, uma mãe pegar uma criança que ainda não desmamou, colocar ela sobre um barco, um barquinho de betume, colocá-lo sobre a água. Qual seria a possibilidade, Buiú, daquele barco parar debaixo, no lugar onde a filha de Faraó estava se banhando? Se ela calcular, eu trabalho com barco, eu sei como é que é isso. Eu sei como que é o barco, a projeção do barco. Você tem toda uma estrutura montada para que o barco possa flutuar, para que o motor tem que ficar num lugar estabelecido na parte de trás, centralizado tanto de centímetros para que o barco não perca o peso, porque senão o barco ele não flapeia, ele não plana, ele vai ficar empolpado e não vai conseguir. Isso, engenheiro estudando, fazendo isso. Imagina isso há 2000 anos atrás. Uma mãe faz uma caixa de betume e coloca uma criança dentro e solta dentro do rio. Mas quem guiava aquela caixa de betume era o Espírito Santo. Por isso que Moisés não morreu, Cris. Por isso que Moisés parou ali, onde a filha de Faraó estava tomando banho. Talvez até o momento que nós estamos vivendo hoje, as coisas não estão dando certo na nossa vida, sabe por quê? Porque nós não deixamos o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. Nós estamos guiando, pastor. E eu estava lutando, pastor, com a força do meu braço, achando que se eu trabalhasse, o tempo que não aguentasse trabalhar, as coisas seriam diferentes para a minha vida. Poderia ser financeira, mas o meu coração estava vazio, porque eu não sentia a presença dele me guiando. E aí um versículo vem à minha cabeça e me fomenta e faz eu pensar e raciocinar. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha alma? Eu não estou dizendo, irmãos, que é ilícito trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma boa vida, não. Jesus nos chamou para isso também. Mas Jesus nos chamou primeiro para buscar o reino dele e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se eu entender, escute isso, irmãos, que o meu trabalho não consegue, que eu não consigo ter domínio sobre o meu trabalho, para poder ter, para ser um homem de Deus, um pai na minha casa, um bom marido, meu irmão, eu estou metendo o pé pelas mãos. Aí é como se eu estivesse ofertando em um saquetel furado, porque não adianta eu correr, tentar fazer, porque eu estou fazendo da forma errada. Moisés ali, sendo guiado pelo Espírito Santo dentro daquele barco, ele para aonde a filha de Faraó estava se banhando. E ela pega aquela criança, e quando ela olha aquela criança, ela fala, não, essa criança aqui eu não posso desprezar. Eu não posso mandar embora, não, eu tenho que ficar com essa criança. E do lado da filha de Faraó, irmãos, quem era a escrava da filha de Faraó? A irmã de Moisés. Ela estava do ladinho ali, só esperando o momento. Quando ela olha, fala, eu conheço uma mulher que pode amamentar ele. É mesmo? Quem é? Minha mãe pode amamentar ele. E a Bíblia diz que Moisés vai para a casa de sua mãe e Moisés é amamentado pela mãe dele. Olha que controvérsia, né? A mãe abandona o filho, confiando que o Espírito Santo ia cuidar dele, crendo que, de alguma forma, aquela criança iria sobreviver. Aquela criança cai na mão da filha de Faraó. A irmã dele pega aquela criança e leva de volta para sua mãe. Eu não sei se vocês conseguiram entender isso aqui. Mas se você entender o que Deus fez com Moisés e aplicar para a tua vida é o seguinte, ei, aquilo que eu coloco na mão do Senhor,
por mais que eu pense que não vai acontecer, se eu colocar na mão dele, vai acontecer em nome de Jesus. Ei, coloca o teu casamento hoje na mão do Senhor. Coloca os teus negócios na mão do Senhor. Coloca o seu posicionamento hoje na mão do Senhor. Coloca a sua vida hoje na mão do Senhor, porque eu tenho certeza, ei, vai acontecer para a honra e a glória dele. E aí Moisés cresce instruído pela sua mãe, sabendo. A mãe dele dizendo, ei, eu vou te contar um segredo. Você é hebreu. Sabe o que significa, Moisés? Não. Você faz parte do povo escolhido de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e se esqueceu disso. Mas Jesus está dizendo para que eu fale isso para você, porque isso serve para mim também. Aonde você andar, existe um selo na sua vida. Existe uma marca na tua vida. Você carrega uma marca. O seu posicionamento tem que ser de cristão. Tem que ser de homem, de coragem. Ei, por mais que doa, por mais que aperte, a sua palavra, a sua postura tem que ser sim, sim, não, não, e acabou. O que passar disso, meu irmão, é procedência do maligno. Quando eu cheguei hoje, na casa do hondurenho, que eu fui fazer o trabalho para ele, tinha mais ou menos uns... Rapaz, nunca vi tanta gente, mas foi saindo gente, só homem. Foi saindo homem. E toda hora que um chegava, irmão, quer uma cerveja? Eu não, irmão, não bebo, eu sou cristiano. Mas o primeiro homem que veio falar comigo, olhou para mim e disse, irmão, você é diferente, tem algo em você que, não sei, miram na luz, algo em você. Eu disse para ele, ei, é a luz do Espírito Santo que está brilhando sobre minha vida. Não importa onde eu estou, Buiu. Se eu estiver nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha, na Europa, não importa. Se eu estiver negociando, se eu estiver fazendo um trabalho, ei, essa luz tem que brilhar. Eu tenho essa marca. Eu sou comerciante, sou, para a honra e a glória do Senhor, mas essa luz tem que brilhar na minha vida. E a mãe de Moisés incultou isso no ouvido dele, Rafael. E Moisés gravou isso, guardou aquilo no seu coração. Só que Moisés sabia, irmãos, que ele tinha que voltar para o palácio. Porque ele estava sendo amamentado pela sua mãe, mas ele sabia que ele tinha que voltar para o palácio. E agora Moisés começa a viver um confronto dentro dele. Eu não sei qual é o confronto que você está vivendo. Eu disse para vocês aqui que eu vivi um confronto. Estou vivendo esse confronto. E o meu confronto nesse momento, irmãos, internamente, é confiar na força do meu braço. É achar que porque eu sei fazer, eu consigo fazer. E o pior é que quanto mais eu faço, Rafael, Deus vai lá e não deixa as coisas acontecer. Porque Deus está dizendo para mim, não é com a força do teu braço, não é você que faz. Porque se você fizer, a glória é sua. Mas quando você põe o barco na água e confia em mim, quando as coisas acontecem, a glória é minha, a glória é de Deus. Moisés volta para o palácio agora. E quando Moisés volta para o palácio, Moisés é príncipe do Egito, aguardando o momento para que ele suceda a Faraó, para que ele foi criado para isso, ele foi criado para suceder Faraó. Só que a Bíblia diz, irmãos, que em um momento, Moisés está andando em volta do palácio. É claro que isso não está escrito na Bíblia, mas a gente entende, eu posso conjecturar isso. A Bíblia diz que Moisés vê um egípcio subjugando um irmão seu, um hebreu, fazendo mal, causando injustiça. A Bíblia diz que Moisés esquece a sua criação para que ele fosse príncipe, para que ele fosse sucessor de Faraó. E a Bíblia diz que Moisés vai com ira sobre aquele homem egípcio e o mata aquele egípcio. Mata ele entendendo o seguinte, contra o meu irmão você não vai fazer injustiça. E a Bíblia diz que Moisés enterra aquele homem na areia, achando que ninguém tinha visto isso. Só que chega no outro dia, Rafael, a Bíblia diz que quando Moisés sai, 2 hebreus, 2 irmãos dele,
olha para ele e fala: quem tu pensa que tu é, Moisés? Quem te colocou como juiz, como legislador entre você e a gente? Você acha que a gente não viu o que você fez ontem? Você matou o homem e escondeu na terra, você enterrou o homem, você quis esconder aquilo que você fez. E uma das coisas que nós, como homem, fazemos, cara, todo mundo erra aqui, todo dia a gente erra, todo dia a gente peca, desobedece, deixa de cumprir o propósito de Deus. Só que todo mundo aqui tem um pouco de Moisés. Todo mundo esconde, quer pôr dentro da terra, quer esconder. E esse é o nosso problema. Cara, eu erro todo dia. Se tu não erra, glória a Deus, mas eu erro todo dia. Eu piso na bola todo dia, pastor. Todo dia eu piso na bola. Só que a diferença é a seguinte, irmãos. Eu não vou fugir como Moisés fez. Eu vou ser homem. E vou estar diante de Deus e dizer para Deus: Deus, eu errei, cara. Eu pequei. Eu pisei no tomate e vacilei. Essa é a minha natureza, mas me ajuda. Me dá força. Ou talvez você esteja olhando para mim e pensando assim: cara, eu não vacilo assim. Presta atenção, cara. Deus nos fez homem. Presta atenção nisso. Para que a gente domine a terra. Para que a gente direcione as coisas da terra. Cada um aqui tem uma terra, amém? Mateus, a tua terra é a tua família. A minha terra é a minha família. A tua terra é a tua família. A tua terra é a tua família. A tua terra é a nossa família. É a sua família. O resultado de como você cuida dessa terra, a sociedade vai ver. E aí por isso que a gente diz o seguinte, a igreja consegue mudar a sociedade, claro. Porque o pai que você é, o marido que você é, influencia no seu filho. E aí o seu filho vai ser o reflexo do que você é para a sociedade. Só que quando a gente não consegue fazer isso? Será que a gente coloca isso na areia, em terra, e mete o pé, sai correndo? Ou a gente se posiciona e fala: Deus, cara, hoje é um dia de romper. Hoje é um dia de mudar a minha estrutura. Então, eu quero dizer para ti, Senhor, eu sou esse cara. Eu sou esse cara que todo dia, Senhor, eu não consigo cumprir com a função que o Senhor me deu. Mas eu estou aqui, Senhor, entendendo que eu preciso mudar. Então, muda a minha vida, muda o meu coração, me posiciona para que eu seja esse homem segundo o teu coração. Porque ser homem, irmãos... Deixa eu tirar esse vaso daqui, senão vou acabar derrubando ele. Ser homem, como o mundo diz aí, é fácil, cara. Não tem responsabilidade. Não preserva a sua família, não cuida. Isso é fácil. Só que para nós que fazemos isso com zelo, da forma que nós entendemos que tem que fazer. Só que isso é o básico para fazer. Só que a nossa maior missão, como homem, como pai, como marido, é ser a imagem de Cristo dentro da nossa casa. E quando isso não acontece? E quando não funciona assim? Toma! E aí, a ordem de Deus é invertida. Porque Deus colocou você como cabeça da casa. Eu estou falando isso aqui, irmão, mas isso aqui é muito sério. Isso é sério demais. Moisés mata o cara em terra. E agora a Bíblia diz que Moisés foge. Moisés vai para as montanhas de Midian. E a Bíblia diz que quando Moisés está nas montanhas, Deus dá uma função para ele, Luciano. Fala para ele: ei, Moisés, agora tu vai cuidar de ovelha.
agora tu vai ser pastor de ovelha. E tu quer ver uma coisa, cara? É engraçado isso. Tudo que você precisa mudar e entender na sua vida, quando você começa a lidar com pessoas, você começa a enxergar isso e você vem e fala, cara, eu preciso mudar aqui, preciso mudar ali, preciso mudar assado, preciso fazer assim, assim. E o Espírito Santo vai te mostrando, ei, começa a se relacionar com pessoas que você vai entender, você vai perceber o quanto você precisa mudar. Deus começa a usar a mansidão das ovelhas, a obediência das ovelhas, começa a usar aquela situação para tratar com Moisés. E aí chega no momento que Moisés talvez teve aquele momento que a Bíblia diz que Moisés estava num lugar e a sarça começou a pegar fogo. E aí Moisés viu a sarça pegando fogo, achou aquilo diferente, porque uma sarça pegando fogo no meio do deserto é algo diferente, chamou sua atenção. Mas quando ele chega ali, irmãos, ele ouve a voz de Deus. E aí você viu um culto como esse, que o pastor colocou um anúncio, acho que foi quinta-feira? Quinta ou quarta, né, pastor? Brotherhood, em cima da hora, é claro, assim, foi na pressa. E aí você olha e fala, cara, o que dá para fazer em 2, 3 dias? Mas eu vou lá, isso chamou minha atenção, eu vou lá. E aí quando você chega aqui, Deus fala para você assim, ei, tira a capa, desveste a sandália, tira a armadura e abre o seu coração, porque o lugar que você está é santo, porque eu quero falar contigo nessa noite. A expectativa de Moisés ali, foi superada. Ele entrou ali como um ex-assassino, pastor de ovelha. E ele sai ali posicionado, entendendo que a função dele agora era voltar para o Egito, conversar com o faraó e libertar o povo. Eu não sei eu não consigo entender os seus pensamentos, o seu coração, mas eu sei que hoje, aqui neste lugar, é como se nós estivéssemos ali, e a sarça estivesse pegando fogo, e Deus dizendo para você assim, ei, hoje é o dia do encontro, hoje é o dia da mudança, hoje é o dia da transformação, hoje é o dia de você olhar para dentro de você e começar a entender, falar, Jesus, há quantos anos atrás eu te sirvo, eu te aceitei, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador, só que eu estou hoje, Senhor, e as coisas não fluem, as coisas não mudam, eu não consigo viver isso, mas Deus está dizendo para você, e hoje é o dia de você entender isso e colocar as coisas para funcionar na sua vida. Não funcionava até o dia de hoje, mas a partir de hoje as coisas vão funcionar, amém? Você vai se posicionar? Amém. Diz a Bíblia, irmãos, que Moisés volta agora. E Moisés volta cheio de fogo, Renan, cheio de força, cheio de coragem, Moisés é o cara agora. Eu também voltaria, Deus falou comigo. Eu vou chegar em casa hoje e vou pisar nas nuvens. Eu sou o cara. Vou chegar dessa forma, porque Deus falou comigo. Eu estou ministrando aqui, irmão, mas Deus está falando no meu coração. Antes da palavra sair da minha boca, Deus já está ministrando no meu coração. Eu tenho isso com Deus. Deus fala comigo, Deus trabalha no meu coração. Então você vai ver eu chorar, você vai ver eu sorrir, você vai ver eu dar risada, você vai ver eu pular, você vai ver eu gritar, porque Deus está falando comigo. E eu entendo isso. E é dessa forma que Deus me usa. Moisés volta agora, não, agora eu sou o cara, agora eu tenho autoridade, tenho poder, agora eu vou aqui, vou chegar lá, vou falar com o faraó vai falar, não, leva o povo embora. Moisés era gago, pesado de língua, tinha dificuldade de falar, colocou isso como empecilho. Deus falou, não, vou colocar o teu irmão fala bem, teu irmão fala por você. Vai embora, não perde a fé não. E quando Moisés chega, fala, conversa com o faraó fala, não, as coisas aqui não é assim não. É diferente, Moisés. Existe processo, existe algumas situações que você tem que aprender muito, aqui não é assim não. O faraó tipifica aqui o inimigo das nossas almas. Mas quando Deus quer usar algo em teu favor, até o inimigo Deus usa
para que algo se mova e o propósito de Deus aconteça na sua vida. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó, para que Faraó não deixe o povo sair. Moisés mostra um prodígio, mostra um milagre, Faraó se fecha o coração. Ah, é? Os meus magos também fazem isso. E assim foi, nós conhecemos a história com as pragas do Egito. Mas a Bíblia diz, irmãos, que uma hora, a um certo ponto, Faraó não consegue mais, quando chega a 10ª praga, quando todos os primogênitos morrem, e Faraó fala, não, agora eu preciso libertar esse povo, porque senão vai acabar com tudo. E aí Moisés instrui o povo, fala o seguinte, ó, vocês vão comer nessa noite. É a passagem da Páscoa, nós conhecemos isso. Vocês vão, nessa noite, vocês vão comer, vão matar cada uma, a família que for pequena, mata uma ovelha, se junta com a outra família, faz a marca nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar e todos os primogênitos vão morrer, desde de homem até os animais, e isso acontece quando chega de manhã cedo, que Faraó vê isso, que até a sua família é ferida, Faraó fala, ó, fala para Moisés pegar o povo dele e ir embora. E aí o povo é liberto do Egito. Só que, quando isso acontece, irmãos, quando o povo vai embora, Moisés já estava com o coração preparado, o coração transformado, já estava pronto. Moisés já estava polido, já estava pronto para ser esse libertador. Só que as pessoas que estavam em volta de Moisés não estavam. Diga comigo assim, elas não estavam. E aí você veio para o culto hoje, Deus está te punindo. Deus está deixando você polido hoje. Só que quando você voltar para a sua casa, talvez a sua esposa não esteja, os seus filhos não estejam, a sua sogra, no caso da minha, que mora comigo, talvez ela não esteja. É desse jeito, irmãos. É trabalhando quase 24 horas por dia, tem que aguentar da minha sogra. Será que ele está trabalhando mesmo? É brincadeira um negócio desse? E aí o povo sai do Egito e não está polido, Mateus. Eles deparam com o Mar Vermelho. Quando eles chegam ali, eles começam a murmurar, irmãos. Talvez tu vai chegar na sua casa, tu vai enfrentar. A luta está lá te esperando, cara. Está com as 2 luvas de boxe que nem o Mike Tyson, aguardando você. Hoje tem o UFC. Hoje tem Charles do Bronx, está lá que nem o Holloway, só aguardando você chegar para na hora que você chegar lá, tentar te nocautear. Mas hoje tu não vai cair em nome de Jesus. Amém. Hoje tu vai se posicionar. E você vai dizer para a luta, ei luta, eu estou polido. E hoje diante do Senhor Jesus eu me posicionei. Então as coisas aqui vai mudar em nome de Jesus. O povo murmura, o que eu tenho que fazer? E agora, Moisés? Era melhor ter ficado no Egito, tu nos tirou de lá para morrer aqui. Moisés olha para Deus e fala, Deus, e agora? Deus fala para Moisés, ei, toca nas águas. Quando você chegar diante da luta lá na tua casa, tu vai dizer assim, o que eu vou fazer? Deus vai falar para você, toca nas águas. Faz algo acontecer aí. Canta um louvor, vamos orar, põe a tua família no ambiente que você está sendo inserido nesse momento. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer um milagre, irmãos. Deus vai fazer a sua casa ser mudada, a vida dos teus filhos e da tua família ser mudada. Sabe por quê? Porque Deus te puniu e te preparou para isso. Entenda, Deus faz de Moisés um ex-assassino, ex-príncipe do Egito, um libertador, e agora eu vou chegar no ápice da vida de Moisés. Que eu acho que é a parte que eu olho para Moisés e que eu tenho mais desejo. A Bíblia diz agora que o povo está reunido debaixo do Monte Moriá. E Deus fala para Moisés assim, Moisés, fala para o povo se colocar diante de mim, que eu quero me apresentar ao povo. Cara, talvez tu nunca teve uma experiência dessa. Mas no dia, irmãos, talvez você teve outras, que você ouvia a voz de Deus no seu ouvido. Você nunca mais vai esquecer a voz doce, suave e agradável, que é a voz de Deus. Um dia eu saí tão perdido, pastor, tão perdido que eu fui para um culto, uma célula, e eu cheguei, eu sentei na última cadeira assim, e eu fiz essa oração, pastor. Falei, Deus, se o Senhor está me ouvindo,
e ouve a minha voz. Eu quero que o Senhor fale comigo audivelmente. Eu usei essa palavra, audivelmente. Dobrei o joelho e levantei. Quando eu acabei de falar, fala comigo audivelmente, eu sentei na cadeira. E aí o pregador, que foi pregar, pegou o violão. E aí ele começou a cantar um louvor e eu aqui, parado, engessado, duro, machucado, ferido. E de repente esse homem abre a Bíblia, ele lê em Tiago, onde a palavra do Senhor diz assim: da mesma forma em que a água reflete o que está sobre ela, assim é o coração do homem diante de Deus. E ele fechou a Bíblia, fez uma oração. Quando ele acabou de orar, ele apontou o dedo assim e falou: ei, você aí. Aí eu olhei para trás, ele falou: não tem ninguém atrás de você, é você mesmo, fica de pé. Eu fiquei de pé. Ele falou: ei, você chegou aqui hoje e fez essa oração. Deus, o Senhor ouve a minha voz, eu quero que o Senhor fale comigo audivelmente. Quando ele falou essa palavra, eu não aguentei, irmãos. Quem falou para esse homem, Renan, que eu usei essa palavra na oração? Quem falou para Deus, irmãos, que o teu coração está ferido, está machucado, está sangrando por dentro? Quem falou para Deus? Quem contou alguma coisa para mim? Quem disse alguma coisa da tua vida para mim? Foi o Espírito Santo de Deus. E aí eu levantei, Buiu, e vim correndo para frente. E naquele momento aquele homem começou a falar coisas que eu vivia na minha vida, que só eu e Deus sabia, pastor. E aí o povo tem a oportunidade de estar diante de Deus agora. E sabe o que o povo fala para Moisés, Mateus? Não, a gente não quer falar com Deus, não, a gente não quer ver Deus, não. Faz o seguinte, Moisés, se coloca no nosso lugar, vai lá você vai ser o nosso intercessor. E aí Moisés agora se posiciona para ser a pessoa que ouve Deus e fala para o povo. Ele vive a presença de Deus. Ele se coloca na presença de Deus. E a Bíblia diz que Moisés, toda vez que ele descia do monte, ele era tão cheio de Deus que a glória de Deus refletia sobre o seu rosto. Ei, o que Deus quer fazer de você? O que Deus quer fazer de mim? Sabe o que é? Quando as pessoas olharem para você, elas vão ver a glória dele se refletindo sobre o teu rosto. E aí tu não vai ser conhecido só. Puta, esse é o cara top do piso, esse é o cara top na mecânica, esse é o cara top na entrega, esse é o cara top que faz as coisas acontecerem. O pastor do Vale não é o melhor cara que monta os tubos aqui. Não. Vai ser conhecido o seguinte: ei, o Duvalino é uma pessoa que reflete a glória de Deus. Pisca mesmo, Luciano, pisca. Segura o sono aí. Segura aí, Luciano, não dorme não perde essa hora não, que essa hora é a melhor que tem. Eu quero refletir essa glória. Só que essa glória, irmãos, ela passava. Porque quando você é moldado pela glória, a glória vem e passa. Mas quando você carrega a presença de Deus em você e o seu caráter é transformado pela presença de Deus, meu irmão, isso não passa nunca. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele molda o nosso caráter. Ele muda. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: quem roubava, não roube mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que mentia, não mente mais. Sabe por quê? Porque agora o Espírito Santo habita em você. Você é uma nova criatura. Deus te forjou para ser um novo homem. Eu errei até aqui, mas a partir de agora eu decidi carregar a presença de Deus em mim. E eu vou refletir isso dentro da minha casa, para os meus filhos, nos meus negócios, em tudo que eu faço. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vou pedir para vocês ficarem de pé, não sei que horas que é. 10 para as 9? Vamos, vamos para a vigília? Eita glória! Glória a Deus. Mas a vida de Moisés, irmãos, teve alguns erros, alguns acertos, como a minha vida, como a sua vida. Só que Moisés sempre escolheu a melhor parte. E o engraçado disso
é que enquanto Moisés estava na presença de Deus, recebendo de Deus, as pessoas que tinham que apoiá-lo, que tinham que estar lá pronto, esperando, ei, tem problema não, Moisés, você está demorando, mas a gente está aqui. Foram as primeiras a traírem Moisés. Talvez você faz na sua casa. Você se vira, se desdobra e é o cara, mas não tem esse reconhecimento. Ei, escute o que eu vou dizer aqui. O Espírito Santo está visitando casas hoje, mudando o pensamento de pessoas da família, mudando, agindo, transformando, para que essas pessoas enxerguem o homem que Deus está forjando em você hoje. Eu posso ouvir um amém por isso? A Bíblia diz que quando Moisés desce, Arão, era o ofício dele fazer obra de arte, trabalhar com ouro. Se fosse nos nossos dias hoje, ele seria um ourives. A Bíblia diz que ele pega todo o ouro do povo e faz um bezerro de ouro e coloca no meio do povo, para que o povo o adore. Talvez no meio da sua família tenha um bezerro de ouro. Talvez lá na minha casa tenha um bezerro de ouro. E hoje, em nome de Jesus, esse bezerro vai ser quebrado. Porque o único digno de adoração na minha vida, na minha casa, na minha família, é aquele que morreu na cruz do Calvário para que eu pudesse ter vida. Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. A Tua palavra foi pregada, foi dito, o Senhor falou comigo aqui nessa noite, eu te agradeço por isso. Agora, Espírito Santo, eu quero te convidar. Não para que o Senhor visite, porque eu entendo, Senhor, que o Senhor não visita, o Senhor habita. O Senhor mora. Organiza, Senhor, tudo aquilo que precisa ser organizado na minha vida, na vida dos meus irmãos. Nós estamos, Senhor, hoje tomando esse posicionamento, Senhor, porque nós estamos assumindo que nós queremos, Senhor, ser a Tua habitação, nós queremos carregar a Tua presença, nós queremos ser moldados pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Consolador, transforma aquilo que só o Senhor pode transformar. Eu disse aqui, Senhor, eu tentei lutar com as minhas forças. Eu pensei que pela minha profissão, pelo meu entendimento, pela minha sabedoria, as coisas iriam acontecer. Mas eu só quebrei a cara, Senhor. Eu só me machuquei. Mas nessa noite, Senhor, eu coloco a minha casa, eu coloco a minha família, eu coloco os meus filhos, eu coloco o meu coração, Senhor, na Tua presença, Senhor, crendo, Espírito Santo, que o Senhor vai moldar a minha família, a minha vida, Senhor, e em nome de Jesus. Porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, que essa transformação ela tem que ser feita de dentro para fora. Então aqui eu estou com os meus irmãos, Senhor, eu não conheço a situação que os meus irmãos passam, que eles estão enfrentando. Eu compartilhei um pouco da minha vida aqui. Mas eu tenho certeza, Senhor, que todos nós que aqui estamos, nós precisamos nos posicionar em algo nesta noite. Então, Senhor, que nós possamos nos posicionar nessa noite, para que nós sejamos de verdade, Senhor, para que nós deixemos de atrapalhar, Senhor, o Teu propósito da nossa vida, para que nós venhamos nos colocar, Senhor, como verdadeiros soldados, prontos para a guerra, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Então eu quero, Senhor, orar pelos meus irmãos. Crendo, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, que houve um encontro aqui, Senhor. Que nós nos encontramos contigo novamente, Senhor. Que a sarça do nosso coração, ela está pegando fogo. Ela está ardendo, Senhor. Que a minha vida não será mais a mesma, Senhor.
que eu não serei mais o mesmo, Senhor, que eu terei uma transformação de caráter, que eu terei uma mudança de atitude, Senhor, e que eu e a minha casa, Senhor, nós serviremos ao Senhor para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Ah, Jesus. Senhor, às vezes nós temos dificuldade de nos abrirmos, de comentarmos, de falarmos, Senhor, mas o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. O Teu Espírito nos sonda, Senhor. Ele conhece, Senhor, antes mesmo de nós formarmos uma palavra no nosso pensamento, o Senhor já sabe a intenção do nosso coração. Então, nesta noite, Senhor, trabalha, Senhor, no oculto, no escondido dentro do nosso coração, moldando, Senhor, a nossa vida em nome de Jesus. Ah, Senhor, como diz aquele louvor do Anderson Freire, Senhor, Consolador, Espírito Santo, mora em mim. Sinto vazio quando estou, Senhor, longe de Ti. Perdoa, Senhor, os meus erros, todas as vezes, Senhor, que eu tentei agir, Senhor, sem perceber. Mas não afaste, Senhor, a Tua presença de mim. Consolador, mora em mim. Meu peito dói, a alma chora se tu sair. Consolador, Espírito Santo, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de Ti. Perdoa o meu coração, as vezes que errei sem perceber, mas não afaste Tua presença, Teus hinos me fazem viver. Põe a mão no ombro do teu irmão agora, em nome de Jesus. Caio, encosta no buiú aqui, vem aqui, Cris. Vem aqui, irmão. Teu nome eu esqueci? Raimundo. Abraça o Giovanni, sim? Abraça o Giovanni aqui. Diga comigo assim, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha família, o meu caráter em Tuas mãos. Eu sei, Senhor, que a Tua parte o Senhor fez e que a minha eu não estava fazendo, Senhor. Mas a partir de hoje, Senhor, eu vou fazer, Senhor, porque serei moldado, transformado pelo Teu Espírito Santo. E eu escolho, Senhor, nessa noite, a melhor parte, que é a Tua presença. Então eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Posso ouvir um amém por isso? Abraça teu irmão, cumprimenta ele. E outra coisa, irmãos, Deus não nos despede de mão vazia. Entende? Sempre tem uma multiplicação de pão aí. Deus te abençoe, Giovanni. Deus lhe bendiga, irmão. Em nome de Jesus, Deus lhe bendiga. Amém. Paz, Crisão. Deus lhe bendiga, irmão. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos só fazer uma oração para a gente encerrar e a gente... Essa passagem, irmãos, ela é muito interessante. Essa passagem bíblica tem um detalhe importante que eu acho
que em português ela não faz tão... a palavra usada aí, quando a mãe de Moisés coloca ele no cesto, a palavra em português fala cesto, a palavra tebat, ela só é citada 2 vezes na Bíblia. É a mesma palavra que é usada para a arca de Noé, a mesma arca. Ou seja, o homem construiu a arca, mas quem selou a porta para lá de fora foi Deus. Você entende? A partir do momento que Deus fecha a arca de Noé e passa o selo, nem Noé conseguiria abrir mais. Significa, a partir dali, Deus está no controle. A cesta é do mesmo jeito, você entende? Quando o jovem menino é colocado na água nessa cesta, a partir dali, quem conduz ele até onde estava o filho do faraó é Deus. Então, se você permitir que Deus te conduza, você pode ter certeza que Deus tem o melhor para a sua vida. Não tenha dúvida disso. Essa palavra é muito importante, porque ela significa que aquilo que Deus conduz, tebat, ok? Ela só é mencionada 2 vezes na Bíblia. Em português fala diferente, fala arca lá e depois fala cesta, né? Mas é a mesma palavra. Amém? Então, Deus vai usar aquilo que você fez para te conduzir, Ele conduzir você, né? Transformar aquele menino em um libertador. É o que Deus faz na vida da gente. Amém? Incline sua cabeça, põe a sua mão em forma de receber assim. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, pela sua palavra. A tua palavra nos ensina no livro de Hebreus, Senhor, que ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Capaz de separar juntas e medulas, Senhor, pensamentos. Senhor, ela é capaz de discernir, Senhor, os nossos propósitos. Por isso, Senhor, eu te peço, Senhor, só ela, através do Espírito Santo de Deus, pode falar ao coração do homem. Só ela. Senhor, então eu te peço, em nome de Jesus, que essa semente plantada, ela venha dar fruto, transformando nossas vidas como homens de verdade, homens melhores. Senhor, homens que possam sair daqui, Senhor, cheios do Espírito Santo. A ponto de enfrentar as dificuldades do mundo lá fora, sim, porque ele virá. Mas nós somos mais que vencedores. Porque existe um Deus em nossas vidas. O que seria de nós sem a tua presença? Obrigado, Senhor, por cada homem que se dedicou a estar aqui conosco essa noite. Que isso seja o começo de muitas outras reuniões, onde, Senhor, nós vamos multiplicar esses números em nome de Jesus. Senhor, tudo é para a honra e glória do teu nome. E eu te peço agora, Senhor, que o teu grande amor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, que está com todos, está com essa igreja que diz... Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não vai embora sem antes tomar ali um refri com a gente. O Mateus vai falar aí. Meus irmãos, antes da gente ir lá poder compartilhar do alimento, ter um momento ali de comunhão para a gente trocar uma ideia, dar risada e tal, eu só queria deixar mais uma vez aqui realçado a importância desse culto de homens. Não é só para a gente estar aqui presente nessa noite, escutando a palavra, louvando a Deus juntos, mas sim para nós estarmos juntos, crescendo juntos. O culto de homens é para a gente fortalecer o nosso coração, para nós firmarmos aqui as nossas orações, lutarmos juntos, estarmos orando um pelas vidas dos outros. Não é a importância neste momento não é que essa igreja esteja cheia, mas sim que todos que estejam aqui estejam com o coração voltado para Deus. Então, hoje a gente está tendo essa quantidade de homens. Futuramente nós vamos ter cada vez mais e mais, mas cabe a cada um de nós que estamos aqui hoje fazer parte disso. A partir do momento que a gente sair daquela porta lá fora, é tudo que o Marquinhos trouxe na palavra de hoje, é tudo que o pastor falou até agora na palavra também, é levar para fora da igreja a presença de Deus com a gente. Porque isso, quando a gente refletir lá fora a presença de Deus nas nossas vidas, outras pessoas vão querer saber o que você carrega. Eles vão te perguntar, cara, o que você faz que você é desse jeito? Eu sinto algo diferente, assim como falaram para o Marquinhos. Eu sinto uma presença diferente em você. O que é? E você vai poder falar com confiança. É a presença de Deus que reflete em mim. Então, quando você sair por aquela porta ali, esse culto de homens aqui não é só um culto de homens, mas sim para você ser transformado e mudado a cada dia. Então, quando você sair por aquela porta, carrega a presença de Deus com você aonde você for. Na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo, em qualquer lugar que você estiver, carrega a presença de Deus com você. Busque a Deus incessantemente, a presença dele vai se refletir na sua vida. Amém? E a gente vai encher essa igreja aqui, mas de homens buscando a Deus, sedentos por Deus. A cada 2 meses nós vamos estar reunidos aqui.
Sim. Amém? O Mateus estava falando tudo isso porque ele fica preocupado. Fala assim, poxa, você no caminho e falando, o que ele tem que fazer para motivar esses homens? E acho que essa é a nossa preocupação. Não é preocupação, a gente quer, gente, de coração mesmo, a gente poderia estar em casa também, né? Se pé pra cima. Jogando um baralho, assistindo um jogo. Mas não, é um prazer poder estar aqui mesmo e poder trazer uma mensagem de Deus para a nossa vida, que todos nós precisamos. E eu fui alimentado com essa palavra hoje aqui. Amém?